Olá, bom dia. Eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse dia de hoje que Deus nos dá a oportunidade, de viver e de falar da sua palavra, de pregar a sua palavra e adorá-lo, e bendizê-lo. Apesar de tudo controverso que esteja acontecendo na sua vida, mesmo assim é momento de adorar e glorificar o nome do Senhor. Mesmo com adversidade, com enfermidade na sua vida, com transtornos, o Senhor tem que ser adorado por nós, porque a salvação é o mais importante. Mas nós temos que buscar a cura da alma, a cura do nosso corpo, sim, seja pela medicina. Jesus curando é a mesma coisa, porque os médicos são constituídos por Deus. Também pelos remédios permitidos por Deus hoje pela ciência. E também orando e pedindo a misericórdia do Senhor Jesus para que Ele venha curar também com o seu poder, com a sua graça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu oro ao Senhor juntamente com os teus servos, com esta pessoa que está orando comigo agora. Eu oro repreendendo todo mal, todo laço maligno sobre a vida dela. Eu oro repreendendo toda enfermidade no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, arranca as dores deste corpo, destes ossos, desta alma, desta vida, Senhor. Arranca os nódulos, os caroços, Senhor, as enfermidades malignas na saúde da mulher, meu Pai, na saúde deste homem. Eu oro no nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha ter misericórdia sobre o povo, que o Senhor venha curar de moléstia, venha, meu Deus, nesse momento onde houver um demônio escondido, onde essa pessoa ouvir essa mensagem, esse mal, esse demônio seja repreendido, que o Senhor arranque ele, que ele saia no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que essa pessoa receba força, receba alegria para servir a Deus, que essa pessoa receba renovo de Deus, receba a alegria do Espírito Santo para orar, para servir ao Senhor com alegria na sua vida. Pai, eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa que está, meu Deus, despedida pelo médico, que foi desenganada, que foi mandada embora para casa e não tem mais nenhuma esperança, que pensa até em dar cabo da sua vida, nessa manhã eu oro no nome de Jesus, que você receba saúde no nome de Jesus, receba força, receba cura. Eu oro confiando como você também no nome de Jesus, crendo que o Senhor fará milagres, fará maravilhas nesse dia de hoje e amanhã e outros dias que irão ouvir essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. No nome santo do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Que diz assim a poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, versículo 17, irmãos, de Mateus capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós vimos aqui nesses primeiros versículos que Jesus ouviu que João estava preso. É João Batista, este mesmo. Não é o João das cartas de Apocalipse.
é o João Batista, estava preso. Então Jesus inicia o seu ministério. João estava preso, certamente Jesus já tinha conhecimento e sabia, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Ele sabia que João não viria mais, não retornaria mais ao seu ministério. E Jesus começa o seu ministério, louvado seja o nome do Senhor. Jesus sai de Nazaré. Nazaré é uma cidade humilde, uma cidade pequena, onde ele ali viveu e trabalhou com seu pai e sua mãe muitos e muitos anos. Mas Jesus deixa Nazaré por intermédio de Deus e ele vai para a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é uma cidade marítima. A cidade de Cafarnaum é uma cidade que está no caminho do mar, ou seja, à beira do mar. Uma cidade que tinha mais um maior fluxo de pessoas. E aonde Jesus foi destinado para iniciar e começar ali o seu ministério para a glória de Deus. E nós vimos aqui, meus amados irmãos, no versículo 17, que Jesus não começou logo sendo a primeira coisa, fazendo os milagres, mas Jesus começou pregando ao povo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Aleluia, louvado seja Deus. Porque é chegado o reino dos céus. Quando o reino dos céus, quando o reino de Deus chega, tem que ter arrependimento, tem que ter choro, tem que ter lágrima. Não lágrimas passageiras, não lágrimas de engano, mas quando a salvação entra na vida de uma pessoa, tem que ter arrependimento, tem que ter salvação, tem que ter renovo na vida dessa pessoa. As coisas velhas são passadas, as coisas velhas já não existem mais. É uma nova criatura em Cristo Jesus. É um soldado, uma soldada que está pronto para servir o seu patrão, para servir o seu rei, para servir o Deus Todo-Poderoso. Nós não dizemos mais: não, eu não vou, eu não posso, mas nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, me usa. E quando nós dizemos assim para o Senhor Jesus: eis-me aqui, me usa, Jesus vai te usar em dias que você não quer ir. Jesus vai te usar em dias que você está enfermo. Jesus vai te usar em dias que você talvez não aguente nem caminhar direito. Jesus vai te usar em dias que você vai ser apedrejado, injuriado, cuspido. Vai ter as situações adversas da maior extremidade na sua vida. Mas você disse: eis-me aqui. Você se arrependeu. Você se prontificou a ser usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus começou a pregoar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, tem que ter arrependimento. Aonde o reino de Deus habita, onde o reino de Deus está, é certeza que o arrependimento ali aconteceu verdadeiramente e ainda acontece todos os dias, minuto a minuto, dia a dia, segundo a segundo, mês a mês, ano a ano. Ali tem arrependimento, tem comprometimento, tem perseverança. Nesta vida, quando o reino de Deus chega, com certeza ela tem atitude, ela não é tímida, ela não é covarde, ou seja, uma pessoa que está sempre ali pronta, perseverante para servir ao reino, para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ali houve arrependimento. Louvado seja Deus. Aleluias. Versículo de número 18, diz assim a palavra de Deus, continuando o texto: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Por que Jesus chama logo aqui Pedro e André? Porque foram os primeiros que Jesus encontra. O direcionamento foi para que Jesus encontrasse Pedro e André ali primeiros. E o que é que esses dois homens estavam fazendo? Deitados em uma rede, sem trabalhar, sem ter atitude na vida? Não, esses dois homens estavam trabalhando. Jesus não chama homem desocupado. Jesus não chama pessoa que não está ocupada em nada. Ele chama sempre alguém que está trabalhando, que tem compromisso com a sua família, que tem compromisso com seus filhos,
que tem compromisso com o município, com o estado, tem compromisso com o país que a pessoa mora. É necessário que alguém e que a nação viva para trabalhar, diz a palavra de Deus, que o homem nasceu para trabalhar. E aqui Jesus, ele chamou muitos e muitos homens, profetas, mas que estavam ocupados em seus trabalhos, e Jesus os chamou para serem homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles não ficaram tutubiando, demorando, pensando, deixa nós ir pensar primeiro, imaginar. Não, eles lançaram a rede fora, largaram aquele serviço ali e vieram ao encontro do Senhor. E o Senhor ali disse: Jesus, eu vos farei pescadores de homens. A experiência deles era grande em mexer com pesca. Mas Jesus, ele disse: eu vos farei pescadores de homens, ganhadores de almas, que é mais importante do que pescar peixe. Louvado seja Deus. Versículo de número 31. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O que esses 2 homens estavam fazendo aqui também? Tiago e João, filho de Zebedeu, eles estavam, meus amados irmãos, consertando as redes, porque eles eram pescadores também. Eles eram homens que estavam pescando. E as redes tinham buraco, e eles estavam consertando as redes. Veja a estratégia, veja que a profecia se cumpre. Jesus sai de Nazaré e Jesus vai para Cafarnaum, à beira da praia, para o caminho do mar, uma cidade marítima, louvado seja Deus. Porque certamente ali Jesus encontraria homens pescadores, perseverantes. Todo pescador é perseverante. O pescador profissional, ele tem paciência de pescar o peixe. E a estratégia e a profecia que foi profetizada por o profeta Isaías, ela se cumpre na vida desses homens. A profecia do Senhor também, ela se cumpre na tua vida e na minha vida. Jesus nos chama como pó, como cinza, como nada. Jesus nos chama de uma família humilde, de um lugar tão simples, para fazer a diferença, para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer que nós façamos, que é ganhar almas para o seu reino. Louvado seja Deus. O verso de número 22. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Vejam que aqui, meus amados, Tiago e João deixou imediatamente o barco, e seu pai também, e passou a seguir Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. Versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus percorria as suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho. O evangelho, primeiro, é a palavra. A palavra, ela vai na frente, a palavra de salvação. O evangelho também tem os sinais, tem os milagres, tem as curas, né? De acordo com a verdade, com a palavra de Deus, sem manipulação, mas verdadeiramente, sem fazer muito teatro. A cura, ela é espontânea, pode ser só falando: receba, a tua fé te salvou, em nome de Jesus, você está curado, Deus te cura agora. É por aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. Jesus, ele curava toda sorte de enfermidade. Paralítico. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo Senhor, que faz as mesmas coisas. O seu poder não se limitou, não é limitado. O seu poder é grande, é extraordinário. A Bíblia diz que Deus deu todo o poder a Jesus, nos céus e na terra. Ele conquistou isso com trabalho, com obediência. Que nós venhamos conquistar algo do Senhor. Nós vamos receber do Senhor autoridade, conquistando com trabalho, com obediência, no nome santo de Jesus. Versículo de número 25. E seguiam-no uma grande multidão, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém, meus amados irmãos? Então, uma grande multidão seguia Jesus ali. E nós vimos que os milagres e o evangelho e salvação acontecia para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. Tudo que você for fazer nessa sexta-feira, no dia de hoje, que o Senhor esteja contigo e que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém.